Comigo desta leitura. Não vamos atropelar o texto. O mais importante nesta noite é a leitura do texto. E eu fico muito triste quando na pregação o pregador atropela o texto. Então, é a parte mais importante para nós, é a palavra do Senhor. Com temor, tremor, com alegria, porque nós temos ela em língua portuguesa de fácil acesso. É um privilégio. Então, não vamos atropelar a palavra do Senhor. Vamos ler, que essa palavra entra no nosso coração, pela simples leitura, e com a graça dele também nos conceda na exposição, a edificação do corpo. Então, por isso nós vamos colocar de pé, e nós vamos fazer isso juntos. O texto vai ser publicado aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, de 1 a 15. Vamos juntos? Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrevermos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esta... Vamos repetir? Para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá alimento ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor,
com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Pai, nós louvamos o nome do Senhor. Tua palavra santa, preciosa foi lida. Teu Espírito Santo, Ele é livre para nos conduzir nesse momento em edificação. Que o maligno não nos roube a palavra. Edifica a tua igreja, Senhor. Santifica as nossas vidas e produz em nós atitudes, ó Deus, ó Pai, graciosas nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meu amado irmão. Amados, nós vivemos numa sociedade evangélica, para ser mais preciso, que tem disseminado já há alguns anos, principalmente, uma doutrina da teologia da prosperidade, que prega que ser pobre é ser amaldiçoado, e ser pobre é estar em pecado, que a nossa vocação é para dominar as questões financeiras e a prova da bênção são as finanças. Com isso, muitas denominações que nós entendemos que são pseudas, são falsas denominações, surgiram e cresceram, principalmente se aproveitando da avareza do coração do brasileiro. Não é só no Brasil, mas excepcionalmente no Brasil, esse movimento cresceu, e essas igrejas foram se proclamadas como as igrejas das elites. A preocupação primária é o material, e sempre o testemunho daquele ou daquela que se achegou àquela determinada igreja não é a sua experiência com Cristo, não é ter sido transformado pelo poder do Evangelho, não é ter tido o caráter transformado, mas é ter suas finanças mudadas. É o sujeito que não tinha uma casa e tem uma casa, que não tinha um carro e tem um carro, que não tinha uma empresa, tem uma empresa, e isso tem se tornado sinônimo de bênção ou de vida com Deus. O que nós não encontramos respaldo algum nas Escrituras Sagradas. Essa doutrina demoníaca precisa ser combatida. Logicamente, eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, que você não possa ter recursos, que você não possa crescer. Nada a ver, irmão. Estou dizendo que as questões financeiras não quer dizer que você tem uma boa vida com Deus. Havia muitos ricos no período de Abraão e que eram ímpios e que prosperavam. Havia Abraão que também prosperava e tinha vida com Deus. Mas há outros personagens da Bíblia que não possuíam nada e tinham profunda vida com Deus. Não temos base alguma para afirmar que a prosperidade financeira era a bênção de Deus. Em alguns casos, sim, Deus pode abençoar. Então, essa doutrina precisa ser combatida veementemente pela igreja, principalmente nós que estamos vivendo emergido neste contexto. Precisamos entender esse texto que nós lemos. Paulo está escrevendo aí a uma igreja cheia de dons, talvez a igreja que recebeu mais capacidade de fazer a obra. Podemos dizer, uma igreja preparada para o serviço. Havia gente especialista em todos os segmentos. Era fácil encontrar líderes habilidosos na igreja. O problema não era esse, era o caráter, era a motivação, era a santidade, era a comunhão, era a unidade que faltava à igreja de Corinto. Bom, esse período, por volta do ano 45 ao 50, foi governado pelo imperador Cláudio, que dominou através do Império Romano aquela região, e ali ele exercia grande poder
E este período foi um período onde as colheitas, principalmente na região da Judéia, e quando a gente fala Judéia, a gente pensa numa região muito grande, mas Israel é muito pequeno, mas naquela região, onde estava ali o berço da igreja cristã, tiveram péssimas colheitas. Já é uma região pedregosa, é uma região que tem poucos lugares produtivos, e onde produz, precisa se produzir com abastança para suprir todo o país. E, na verdade, foi um período de fome, esse período era um período de escassez. Também, além da escassez, havia também forte perseguição por parte do judaísmo e do Império Romano para com os crentes. A igreja estava em diáspora nesse período, em perseguição. Então, os crentes em Jerusalém foram os principais afetados, passando diversas necessidades. Os crentes que no início do Evangelho diz que vendiam as suas propriedades e bens, está lá em Atos, e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja que supriu muitas necessidades, com isso o Evangelho avançou rapidamente. Agora era uma igreja pobre, porque vendeu suas propriedades, tiveram suas propriedades tomadas pelo império, pela perseguição, tiveram que fugir de suas terras. Era a igreja que passava dificuldades financeiras, passava fome, inclusive. Isso motivou a igreja cristã, especialmente o apóstolo Paulo, a fazer uma grande coleta nas demais igrejas em favor desta igreja. E diante da miséria, igrejas pequenas e comunidades pobres foram as que mais investiram ali naquela dificuldade. Deus fez brotar oásis no meio de desertos, fez com que os mirrados e pequenos fossem os que mais participassem, como a igreja de Tessalônica, como os filipenses, como os macedônios, onde havia maior carência a princípio e maior pobreza, a grande igreja e rica de Jerusalém agora está sendo suprida pela filha pobre. Um milagre de Deus. Eles passam a experimentar então o milagre da generosidade. Paulo está escrevendo uma porção para falar disso. A igreja que consegue experimentar generosidade se torna a maior parceira missionária do primeiro século, não era a mais abastada, não é a que tinha mais recursos, era a que tinha menos. Amados, falar em ofertar, contribuir, em exercer generosidade em nossos dias não é uma tarefa fácil. Principalmente, nós conhecemos o contexto da doutrina da prosperidade que tem surrupiado o povo. As pessoas têm ido para os templos e dado tudo, em muitos casos, em troca de uma bênção. É como se fosse um negócio com Deus. Nas madrugadas, os programas de TV, levando o que o povo tem. E se não entrega, a bênção não acontece. Então é muito difícil. Todavia, é nosso dever expor a palavra de Deus sobre este tema. Precisamos então conhecer algumas características desta igreja que ajudou a suprir necessidades naquele contexto e que levou o evangelho à frente e tornou-se modelo. É por isso que está aqui nas Escrituras registrado. O Deus maravilhoso que usa pequenos começos, pequenas coisas, lugar inóspito, lugar dos impossíveis, é a oferta da viúva pobre para fazer a sua obra acontecer. Deus podia usar os grandes bancos, as grandes estruturas, Ele é dono do ouro, da prata, mas Deus humilha as coisas grandes com as coisas ínfimas e pequenas, mostrando aí o Deus que Ele é. Essa igreja então aprendeu a bênção da generosidade, aprendeu a semear sem medo, a ser ousada, a ser dependente de Deus. Amados, é muito triste quando nós nos tornamos reféns das nossas posses, da nossa saúde,
da nossa inteligência, da nossa formação, dos nossos recursos materiais, intelectuais ou o que seja, quando achamos que vivemos por causa dessas coisas. Achamos que a nossa saúde vai nos manter de pé, e as coisas oscilam rapidamente nesse mundo. Você pode dormir saudável e acordar doente, pode dormir rico e acordar pobre, pode dormir feliz e acordar triste. As coisas são assim, as notícias chegam. E tudo que nós guardamos nesse mundo fica por aqui mesmo. Este é o lugar que a Bíblia diz que os ladrões escavam e roubam, que o verme come dia e noite, assim como a ferrugem. Este é o mundo que vivemos. Tudo que nós temos só podemos guardar se forem em coisas eternas. O nosso tesouro não pode ser armazenado neste mundo corrompido. Então, esse texto vai nos revelar o que é uma igreja generosa. Esse mês nós estamos trabalhando dentro do tema do ano do Evangelho, a generosidade. Generosidade. Entender generosidade é importante. Entender a bênção de ser generoso, maior ainda. Praticar generosidade é obediência às Escrituras e saúde para a nossa vida e para a igreja. Expressarmos isso. Então, o que é a generosidade? Em primeiro lugar, uma igreja generosa é uma igreja que conhece e que vive os princípios bíblicos da generosidade. Isto é uma igreja generosa. Do verso 1 ao verso 5, se você olhar para o texto que está aí exposto, você vai conhecer um pouquinho do que é a vida desta igreja, de uma igreja generosa. Primeiro, ela conhece as necessidades. Diz o verso 1, ora, quanto à assistência a favor dos santos, eu não preciso falar para vocês, é desnecessário falar. Vocês são um povo antenado às necessidades. Amados, se nós vimos um irmão passar necessidade e nós virarmos o rosto, nós estamos tidos por culpados. A Bíblia nos ensina muito sobre o cuidado do órfão, da viúva, cuidar daquele que precisa. Nós vivemos numa semana, ou em dias, os últimos dias aí, que nós experimentamos, teve atos de generosidade, mas também um egoísmo imenso dentro da nossa nação. Retrato de um povo distante de Deus que ainda não aprendeu a generosidade, desconhecer a necessidade do outro. Talvez, por um lado, passe na nossa cabeça que se eu ficar sabendo, eu vou ter que ajudar, então é melhor não saber. Ou que os olhos não vê, o coração não sente. Cuidado, hein? Não quero saber. É por isso que a gente pergunta para as pessoas se vai tudo bem, mas muito rispidamente, rapidamente. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. A gente não traz particular. Eu brinco no WhatsApp que ninguém pergunta no grupo inteiro, diz assim, está tudo bem? É fácil, todo mundo responde, tudo bem, tudo bem, tudo bem, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas se você pergunta em box, no particular, e aí como é que está? As pessoas vão falar o que está passando. A dificuldade que nós temos de personalizar os nossos relacionamentos, de chamar as pessoas para a conversa, para demonstrar o que realmente está se passando. Paulo está dizendo, olha, quantas necessidades, eu não preciso ensinar para vocês, vocês sabem muito bem. Vocês estão antenados sobre os fatos que estão acontecendo, se há desempregados na igreja, se tem gente enferma, se está precisando fazer cirurgia, se está precisando de alguma coisa, vocês se importam uns com os outros. Isso é louvável, meus irmãos, quando a igreja é uma igreja que conhece e vive os princípios da generosidade, ela sabe do que está acontecendo. É triste sentarmos no banco do lado do irmão na igreja e a gente não sabe nada da vida dele. Não há comunhão. Não é pelo tamanho da igreja, mas pela preocupação nossa que nós temos de uns para com os outros. Porque uns aos outros, no Novo Testamento, está assim, ó, relacionamento. Viu alguém triste? Ficou sabendo de uma necessidade?
É lamentável alguém que fique desempregado muito tempo, quase pedindo misericórdia, e nós, dentro do corpo de Cristo, não nos importamos. Que evangelho é esse? Que evangelho é este? Uma igreja generosa, uma igreja que conhece e vive os princípios da generosidade, conhece quando é o momento de ajudar e está sempre pronta. Olha o que diz o versículo 2: porque bem reconheço a vossa presteza, prontidão, sabe o momento, não se esconde, tem boa vontade de ajudar. É uma igreja que está em prontidão para ajudar. Amados, em 2011 aconteceu um fenômeno no Egito. O país entrou em colapso, queda de governo, movimento militar acontecendo, milhares e milhares de pessoas, algumas perdendo a vida, outras a saúde, muita agressão. O país estava um caos, como está a Venezuela. E se não vigiarmos, entramos também. E uma igreja presbiteriana no Cairo iniciou um movimento. Quando a tragédia aconteceu, em 2011, a igreja presbiteriana Castelo Dobara, no centro do Cairo, estava preparada para acudir a nação. Você tem uma ideia disso? Uma igreja que era proibida de pregar o evangelho, era a única que estava preparada na nação. Foi ela que hospedou os médicos, foi ela que deu os primeiros atendimentos, ela que abriu as portas, os crentes pararam a vida para cuidar das pessoas. E Deus só fez um negócio. Primeiro Deus bagunçou o país. Depois Deus pegou e ligou as câmeras. Para o povo ver uma igreja que ama. 200 igrejas plantadas na mediação do Cairo. Mais de 10 mil crentes. Um programa de TV que fala para 4,5 milhões de pessoas todos os dias. A igreja perseguida. Uma igreja pobre. Viva. Quando eu estive lá, eu experimentei o que é um avivamento. Um povo que se importa. Um povo generoso. O tempo todo, a gente via na vida de cada crente o contato, esbanjando generosidade, prontidão para servir o Senhor com seus dons, recursos e talentos. Presteza. É a igreja que conhece e vive esses princípios. Ainda mais, o texto diz assim, ó, e o vosso zelo, versículo 2, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Essa igreja serve de inspiração para as demais igrejas. A vida dessa igreja começou a contagiar. Olha, todo mundo está sabendo quem eles são. Se você voltar nas páginas aí, ou na página, no capítulo 8, diz que era uma igreja pobre, que pediu com muitos rogos, suplicou, falou assim, nós queremos participar do que Deus está fazendo, mas eles são muito pobres. O próprio apóstolo mesmo não estava considerando aqueles irmãos. Paulo registra o próprio pecado aqui. Olha, a gente estava achando que eles não podiam participar, eles eram muito pobres para ajudar. Mas eles falaram, por que a gente não pode participar? Com muitos rogos. Capítulo 8. Quiseram participar. Amados, o exemplo fala mais do que palavras. A igreja contagiante, esta igreja, ela estimulou outras igrejas, e Paulo diz assim, olha, desde o ano passado esse povo está preparado, um ano antes, antevendo necessidades, uma igreja que conhece e vive os princípios. Do verso 3 ao versículo 5, é uma igreja que conhece o quanto tem a zelar com respeito ao amor, à misericórdia. Paulo termina assim, dizendo assim, ó, para que a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão da generosidade e não da avareza. Diz o verso 4, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos. Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios. Paulo está dizendo assim, gente, não me envergonhe, porque os irmãos pobres vão passar em Corinto, e eles estão trazendo um fardo de doações, estão dando tudo,
Pelo amor de Deus, desde o ano passado esse povo está se preparando. Que não chegue, quando chegar aqui com a caravana, vocês estarem desapercebidos, despreparados, desorganizados, desligados. Não me envergonhe. Que não seja um ato avarento de vocês, mas que seja um ato de generosidade. Amados, generosidade a gente não deveria clamar, a gente deveria viver. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, gente, não me envergonhe. Eu falei que vocês são generosos, porque os irmãos lá estão fazendo das tripas coração para se envolver. Que seja essa expressão da generosidade, não da avareza. Em segundo lugar, uma igreja generosa, uma igreja que conhece a lei da semeadura. Amados, tudo que Deus nos dá são sementes. Seja a nossa saúde, a nossa família, o conhecimento que Deus nos permite nas nossas formações intelectuais, de estudo, os nossos dons, as nossas aptidões naturais, os nossos recursos materiais, o nosso carisma, tudo isso são sementes que Deus nos dá para uma grande semeadura. Não é para arquivar, para guardar, para ostentar, é para usar. E a prioridade do uso de todas essas coisas é no reino. É o reino de Deus, do qual dizemos que fazemos parte. Muitas vezes estamos investindo tudo no reino das trevas. No reino de Deus. O melhor do seu tempo, da sua criatividade, da sua formação precisa ser usado no reino e em prol do reino de Deus. Se você é um escritor, escreva o melhor possível para edificar vidas. Se você é um médico, faça o melhor possível para salvar vidas. Invista no reino. O seu melhor. O versículo 6 diz assim, isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com uma fartura, colhe com abundância, com abundância. A colheita sempre será proporcional à nossa semeadura. Há poucos dias eu estive em Atibaia, lá no sítio na fazenda do Rubinho. É um lote, né, que tem lá um chalé, e do lado lá ele conseguiu plantar um milho. O milho estava bonito, viu? Está cheio de boneca agora lá. E tem lugar que ele colocou 5 caroços de milho, nasceu 5 pés. Só que cada pé pode dar 2, 3, tem uns que dá até 4 espigas. E ele falou assim, eu acho que eu vou colocar uma caixinha aqui, pastor, na frente. O Rubinho está aqui? Não, cadê? Está não, né? A Ivone está ali. Ele falou, acho que eu vou colocar uma caixinha aqui na frente. Lá em Atibaia dá para fazer isso. E vou colocar o seguinte, olha, R$1 por espiga. Você pega e paga na caixinha. Ninguém fica conferindo. Está dentro do condomínio, a pessoa vai lá e tira a espiga que quer e coloca lá. Eu falei, vai dar dinheiro esse negócio, que eu vi que o milho está bonito. Quando nós semeamos com fartura, com abundância nós colhemos. É proporcional. Também se fazemos o inverso, a colheita continua sendo proporcional. Há um poeta inglês, escritor, William Shakespeare, escreveu o seguinte, a qualidade da misericórdia não é forçada. Goteja como a chuva suave dos céus, sobre o lugar mais abaixo. É duplamente bendita, abençoa quem dá e também quem recebe. Até um poeta escreveu a respeito da generosidade. Precisamos aprender que a colheita é proporcional, precisa haver semeadura. Quando nós semeamos o bem, nós só temos uma coisa a colher, o bem. Se nós lançamos um ato de generosidade, nós vamos colher. Só que muitas vezes lançamos um ato e colhemos uma espiga. Que tem. É assim que Deus faz. A Bíblia diz que Deus faz superabundar, Ele multiplica os frutos. Verso 7. Precisamos conhecer a maneira cristã de contribuir, diz o texto, segundo propôs no coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no
coração. E aí vem o avarento, fala, eu não propus nada, pastor. Aqui, coração tem a ver com misericórdia, onde você coloca o seu coração. Você vai contribuir segundo onde você está colocando o seu coração. Quer saber o que as pessoas amam? Olhe onde ela coloca o dinheiro, o tempo e a saúde dela. Aquilo que ela ama. Onde ela investe essas coisas? Ela está mostrando o seu amor. Se não há investimento no reino de Deus, não há amor pelo reino de Deus. O que está se propondo no coração é o reino de Deus? É o reino que está sendo buscado em primeiro lugar? Então, tudo que tem a ver com o reino de Deus vai fazer nossa alma se apaixonar. Vai nos mobilizar. E amados, o reino, ele está dentro de nós. Ele não é fora de nós. O reino já chegou em nós. Se recebemos a Cristo, e se esse reino já chegou em nós, nós queremos implantar esse reino em outros corações. Então é por isso que Deus expressa a generosidade através da igreja. Através de nós. Diz o texto, segundo tiver proposto o coração, e diz mais, não com tristeza, ou por necessidade, sem dor, sem medo. Se eu entregar, vai faltar. Quando nós começamos a considerar se o outro merece, o coração nosso não está lá. Faremos isso por tristeza. Talvez por obrigação, sem constrangimento ou sem ser constrangido, como os apelos televisivos ou nessas denominações mercadológicas que pregam a teologia da prosperidade, que fazem uma lavagem cerebral, e se você não enfiar a mão no bolso, você passa até mal lá. Não por tristeza ou por necessidade, mas com muita alegria, que diz que Deus ama a quem dá com alegria. Quem tem prazer no que está fazendo, é a semente lançada pela mão abençoada. Eu recebi as mãos da minha mãe. Minha mãe tem uma facilidade, tudo que ela planta fica bonito. Eu também, Deus tem abençoado minhas mãos assim. Então minha mãe planta no meio de espinho, a planta fica mais bonita e o espinho que tem que se virar. O mato não tem prevalecência com a mão abençoada. É aquilo que é feito com alegria, quando nós semeamos com vitalidade, com prazer. Não foi com choro, olha, na verdade. E eu lembro de certa pessoa que falou assim, olha pastor, eu não estou entregando nem oferta, nem dízimo na igreja, porque se eu entregar, eu não vou comer. Eu falei, irmão, então coma, porque ladrão você já é. E você não tem alegria nas coisas do Senhor. Não vai te abençoar você entregar. Ser fiel não vai ser, porque você não está sendo fiel de coração. Não há generosidade, não há liberalidade, não há sinceridade, não há alegria naquilo. Não entregue. Não pode ser forçoso, isso tem que ser algo espontâneo, feliz. A igreja tem que ter a alegria de participar. Como esta igreja, eu quero participar do que Deus está fazendo. Todos os dias dizer, Senhor Jesus, o que nós vamos fazer juntos hoje? Quem nós vamos abençoar hoje, Senhor? Todos os dias, bater um papo com o chefe, dizer, Senhor, onde juntos vamos lançar sementes hoje? É alguém que está caminhando em sintonia com o Senhor. Então, uma igreja generosa é uma igreja também que conhece a lei da semeadura. Sabe que lançando a semente, Deus vai produzir os seus frutos no tempo e na estação certa. Terceiro, uma igreja generosa é uma igreja que conhece o seu Senhor. É possível você fazer a obra de Deus sem Deus?
fazer as coisas de Deus sem conhecer o Deus a quem você serve. Há um texto na palavra do Senhor que fala sobre os talentos. Há algumas maneiras de conhecer o Senhor, mas a maneira incorreta de conhecer o Senhor é conhecendo apenas como servo mau, como Senhor mau, o Senhor que cobra. Diz que Deus deu ali, o Senhor deu talentos, a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, o que recebeu 5 foi multiplicar, foi investir esses talentos, ele virou 10, e quando ele volta com o relatório, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gosto do teu Senhor. O que investiu 2 fez a mesma coisa, recebeu também a mesma promessa, e o que recebeu apenas 1, disse o Senhor, receoso, sabendo que tu és um Senhor muito severo, que colhe onde não plantou. Eu com medo de perder o que o Senhor me deu, eu não semeei. E Deus chama ele de servo mau e negligente. É triste não conhecer quem é o nosso Deus, o Deus a quem servimos. Olha o que Paulo nos instrui nesta palavra, interessante, do verso 8 ao verso 11, versículo 8, Paulo diz assim, olha, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Esse é o Deus que a igreja precisa conhecer, o Deus todo-poderoso, capaz de suprir toda e qualquer necessidade. É o Deus gracioso, é o Deus daquele que recebeu 5 talentos e investiu. Não é o Deus do negligente. A palavra poderoso aqui vem de dínamo, de poder, de soberania, de dono de tudo. O Deus que comanda as coisas, o Deus que pode fazer, o Deus que tem poder para fazer, e diz o texto, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, diz, superabundeis em toda boa obra. Deus pode nos fazer ir bem em toda a nossa jornada, em todas as coisas, suprir tudo. Também no verso 9, Paulo está fazendo uma citação a um salmo, Salmo 112, versículo 9, é o mesmo deste verso, como está escrito, distribuiu, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Lá no Salmo vai dizer ainda, que o seu poder se exaltará em glória. Deus que sustenta quem procede com generosidade, com liberalidade e com amor. É esse Deus que faz a sua justiça perpetuar, o Deus que sustenta. Precisamos conhecer a esse Deus, o Deus generoso. Tudo que Deus tem nos dado é generosamente, é graciosamente e é infinitamente bom. Amado, nós precisamos olhar para o Deus doador. Como Ele é bom, como Ele é gracioso. Nós não podemos copiar o mesquinho, o avarento, precisamos copiar o Deus das dádivas. Precisamos conhecer o nosso Deus, que é o Deus que dá dons, que dá vida, que supre, que sustenta, que governa, que redime, que perdoa, que restaura, que levanta, que ama, que cura. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. Paulo está falando sobre este Deus. Uma igreja generosa conhece a quem serve. Versículo 10 diz assim, vamos ler juntos? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. É o Deus que dá as sementes. Tudo que eu tenho foi Ele que
Me deu. Ele continua dando sementes. Não adianta você guardar o maná para amanhã, isso é falta de dependência de Deus. Sabe, você quer proteger o que você tem hoje. Você não pode proteger aquilo que você não pode reter, porque não é seu. Deus dava o maná todos os dias, fresquinho. O seu cheiro é como bidélio maçado, como bom azeite. Diz tudo isso. Diz que era algo agradável. Todo dia fresquinho. Olha, eu como pão velho, mas eu prefiro sempre pão novo. Você está entendendo? Eu já comi muita mironga. Sabe o que é mironga? É aquele pudim de pão velho. Ficou uns dias. Quem já esteve na roça, tinha uma irmã lá em Minas, toda vez que chegava assim, ô pastor, fiz a mironga. Aí eu comia mironga, era muito bom, mas se ela trouxesse pão novinho, eu comia também e era melhor. Tem gente que vive de mironga, jogando sempre para amanhã, sempre a coisa velha. Se Deus pode te dar generosamente todos os dias. Todos os dias. Você acha que se você vou guardar o fôlego hoje, porque pode ser que amanhã Deus não dá. Se ele cessar o oxigênio, meu irmão, você, tchau. E você recebe o oxigênio e você solta o que mata, gás carbônico, sabia? E se ele não te der de novo? A Bíblia diz que é ele que dá fôlego de vida. Toda boa dádiva, todo dom perfeito é dele, ele que dá. Ele que dá. Diz que ele dá semente àqueles que vão semear. Deus não vai dar semente para quem vai guardar, apodrecer. Deus não vai dar semente. Sabe quando é que você vai ter sempre sementes boas para plantar? É quando você sempre for alguém que semeia. Para que dar semente para alguém que não semeia? Tem um terreno enorme, não tem um pé de nada, nunca plantou nada. Está esperando brotar o quê? Tem que lançar a semente. Ele dá semente ao que semeia. Isso significa que ele não vai dar semente para alguns, porque não estão semeando, não aprenderam a ser generosos. Por isso você tem que pedir todo Deus, me ajuda a usar as sementes que você já me deu. Estou guardando demais. Tenho tempo para lançar semente. Em todos os aspectos da nossa vida. Ele é a fonte da nossa riqueza. Diz ele que ele aumenta a nossa sementeira. Você sabe o que é matraca? Sabe o que é matraca? Tem gente que fala que matraca que a gente fala demais, né? Mas a gente usava a matraca para plantar. Cabia mais ou menos 1 litro de sementes nela, e ela tem uma boca assim, você bate na terra, abre, cai 10 caroços, ou depende, você faz uma regulagem ali, fecha, e é fácil, é só plantando. Só que depois que acabou aquele litro de sementes na matraca, você pode continuar batendo na terra que não vai sair nada, não vai plantar mais nada. Você tem que pedir para o Senhor aumentar a sua matraca, aumentar a sua sementeira. Só existe um jeito, quem lança semente. Gente, Abraão tinha uma matraca de um tamanho, viu? Que coisa maravilhosa. Deus aumentou a semeadura dele sempre. Até o sobrinho passando a perna nele, fazia parte do propósito de Deus. Deus falou assim, eu quero agora te sustentar no deserto. Vou fazer nascer capim no deserto, pronto, eu que sou o Deus do capim também. O filho, o sobrinho foi lá para as campinas do Jordão, um lugar que tinha mais água, o verde estava mais bonito. Abraão falou, filho, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, nós não vamos ter briga não, porque a minha matraca não é minha, é do Senhor, eu vou continuar plantando. Você conheceu alguém mais próspero que Abraão na Bíblia? Sai da terra dele, do meio do nada, não tem escritura, não tem nada, onde ele vai, Deus faz prosperar. A Bíblia diz que não havia lei do dízimo, e diz que Abraão de tudo pagava o dízimo. Que coração! É o pai da fé. É por isso que está registrado que nós somos filhos de Abraão.
Filho de Abraão tem um coração generoso, a coisa é diferente. Ele é que faz as coisas acontecer, e diz que não apenas aumenta a nossa sementeira, mas aumentando a nossa sementeira, diz que Ele multiplica os nossos frutos. Quem planta mais, colhe mais. Não é uma matraca de plantio, são várias. Você vai semeando. Haverá um momento que você voltará com os feixes. O tempo é de Deus, da colheita. É certo que você irá colher. Verso 11, diz o texto, vamos ler juntos? Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual Deus, esse Deus a quem nós precisamos conhecer, é o Deus que aumenta a sementeira, é o Deus que também que nos enriquece. Precisamos conhecer o Deus da generosidade, é o Deus que nos enriquece para sermos mais generosos ainda, há promessa e há propósito. É assim que Deus trabalha, para a segunda generosidade, a coisa possa continuar promovendo o reino. É uma sangria desatada, né? A coisa vai jorrando, é vida, é vitalidade naquilo que nós investimos. Se nós amamos de fato, recebemos amor também, é uma semeadura. Tudo no reino de Deus é uma semeadura. Um se cumpre em sintonia com o outro, se há promessa, há propósito. Se nós entendemos a lei da semeadura, andamos em harmonia com Deus que nos dá semente e que nos enriquece em tudo. A Bíblia diz que é Deus quem nos dá força para adquirirmos as coisas. Se Ele nos dá inteligência, vitalidade e tudo mais, tem um propósito nisso. Tem um propósito. A promessa tem um propósito. Para que Deus tem me dado sementes? Para que Deus tem me dado sementes? Quarto lugar, uma igreja generosa é uma igreja que conhece a motivação correta. Tudo que Deus nos dá, o fim último de todas as coisas, é a glória de Deus. É a glória de Deus. Amado, tudo que você é e tudo que você tem precisa glorificar o Senhor. Assim deve ser as nossas vidas. Cuidado com o que você está fazendo, com o que Deus tem te dado. Se você está promovendo glória própria e não a glória de Deus, você estará em competição com Ele, e Ele não reparte a glória dEle com ninguém. Verso 12 a 14 diz assim: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade do santo. Deus está dizendo, olha, esse é apenas um meio que eu estou usando, mas tem um valor muito maior que isso. Muito maior do que atender necessidades, para Deus tem algo final. Os milagres que Jesus operou, tudo no final deste milagre havia um propósito. Quando Jesus recebe a notícia, lá em João 11, que Lázaro está muito doente, que ele deveria se apressar, a Bíblia diz que ele ainda demorou 4 dias, e quando ele chega, o Lázaro está morto, está fedorento lá, está apodrecendo. Mas antes, Jesus vira para os discípulos assim, ó, a enfermidade de Lázaro é semente, não é para a morte, é para a glória de Deus. A cura dos leprosos não era a cura pela cura, era para a glória de Deus. Qualquer ato bom, generoso, gracioso precisa promover a glória de Deus. Amado, não abra uma ONG no seu nome, não faça de você uma idolatria, achando que os seus atos, sua personalidade, as suas ações vai promover alguma coisa. Não postergue o seu nome nesse mundo, promova a glória de Deus, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e no final das contas, glorifique o vosso Pai que está no céu. No final das contas, as pessoas devem falar assim, que Deus maravilhoso, que usou até o Vumar, podia usar qualquer um.
Qualquer ato generoso, o bom não é quem dá. Quem está sendo ali o instrumento é quem é aquele que dá a semente. É Deus. É Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, verso 12, mas também redunda em muita graças a Deus, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e diz mais, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Este é o ato amoroso, gracioso, sem pressão, é liberalidade. O coração que tem prazer no reino e nos atos de Deus. Diz assim, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Deus é glorificado, é adorado e louvado pela atitude da generosidade. Diz o apóstolo Paulo, este serviço, verso 12, supre as necessidades, preenche, adiciona, completa. O serviço dos santos, o ato generoso, compensa uma dificuldade que alguém está passando, uma luta que alguém está passando. Mas isso não é o fim último. Não é a necessidade que é glorificada, é aquele que supre, o Senhor. Diz ele ainda, este serviço, verso 13, redunda em honras e glorifica a Deus. A obediência daquele povo em fazer aquilo, Paulo está dizendo, gente, no final de tudo, o mundo não vai conhecer a igreja de Corinto. Não vai conhecer a igreja da Macedônia, vai conhecer o Deus dos coríntios, o Deus dos macedônios, o Deus vivo e verdadeiro. Porque foi Deus que fez vocês abundarem. Vocês foram instrumentos que Deus usou. Instrumentos que Deus usou. A igreja Casa Adobara não é a famosa do Cairo, o famoso é Jesus lá no Cairo. Impressionante. Esses olhos viram o que Deus está fazendo lá. A alegria daquela igreja. Quando eu cheguei lá, aquela experiência de uma semana com eles, fui ver a igreja da Macedônia ali. Fui ver os tessalonicenses na vida deles. Uma igreja que ama, uma igreja relevante. Minoria cristã. Salvou o país. Não tinham um lugar para olhar a nação, no período da miséria e da crise, tiveram que olhar para o Senhor. O amor, impactando vidas. 3 grupos religiosos divididos que haviam no Cairo se uniram por causa daquela igreja. E começaram a glorificar a Deus. Eu ouvia da boca de cada crente que eu pude compartilhar lá, o que Deus está fazendo no nosso meio. Não é o que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu, é o que Deus está fazendo através de nós. O Deus que trabalhava fora de nós, trabalha em nós e trabalha também através de nós. Verso 14 diz ainda que esse serviço promove orações e gratidão entre os crentes. Gratidão. O Salmo 92, versículo 1 e 2 expressou o seguinte, o salmista: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom, Senhor, é render graças ao Senhor. Aquilo gerou no coração da igreja um sentimento de gratidão. Como é bom participar da obra de Deus. Que privilégio. Paulo estava dizendo aos coríntios, gente, não me envergonha não. Não me envergonha não. Os pobres da Macedônia estão dando baile na gente. Por isso, preparem-se, se organizem, sejam mais generosos, vençam aí a avareza. Que coisa maravilhosa. Por fim, uma igreja generosa, verso 15, é uma igreja que reconhece os dons que recebeu de Deus. Vamos ler juntos?
Graças a Deus. Vamos de novo. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Em outra tradução, graças a Deus pelo o presente indescritível. Ou seja, não dá para descrever. Um presente, o dom, a dádiva de Deus. A igreja generosa reconhece os dons que recebeu de Deus. Dons que não dão para descrever. Tanta coisa boa que Deus tem feito. Nossa igreja é uma igreja grande, meus irmãos. Louvado seja Deus. Com muitos dons, como era a igreja de Corinto. Mas só seremos efetivos se nós formos conhecidos pelo amor que nós temos pelas pessoas. Quando os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, as nossas habilidades estão disponíveis, estão liberadas para serem usadas de maneira generosa pelo Senhor. A salvação em Cristo é o dom mais precioso que alguém pode receber. E a salvação em Cristo deve ser o grande incentivo para qualquer outro sacrifício que nós possamos fazer. Uma vez salvos, como Paulo escreveu aos Efésios, nós somos salvos pela graça, para as obras, para a generosidade. Fomos salvos para dar, recebemos para compartilhar o tempo todo, porque só amamos porque Ele amou primeiro, só doamos porque Ele se doou primeiro, só expressamos generosidade por causa da generosidade do Pai, que não reteve a sua melhor dádiva, o seu Filho se entregou por nós. Amados, a pior coisa do mundo não é ser pobre, não é ter poucos recursos ou poucos dons. A pior coisa do mundo é a falta de dependência de Deus. Tendo muito ou tendo pouco, fechar os olhos para as necessidades dos outros. Precisamos ser uma igreja mais sensível, no nome de Jesus. Porque não existe nada pior do que um coração ingrato. Deus prefere 1000 vezes um pobre do que um coração ingrato. Muitos recursos que nós recebemos quando nós estávamos em situações adversas. E muitos de nós superamos situações adversas que recebemos do Senhor naquele tempo. Muitos diante de muitas dificuldades, muitas lutas. E às vezes criamos uma doutrina pessoal dizendo, olha, se eu superei com muito esforço, que o outro se vire também. Não. Deus não te colocou nesse mundo para decorar o mundo, mas para perfumar o mundo. Não te deu sementes para você guardar no seu paiol, mas para você lançar. Sabe por quê? Porque a sementeira de Deus é tão farta, que Ele pode continuar jogando semente todo dia na sua vida. O maná só falta para quem retém. Para quem retém dá bicho, apodrece. Existem 2 lugares para se guardar. Para guardar o que Deus te dá, na terra ou no céu. Ou num ou no outro, você tem que tomar a decisão onde você vai guardar. John Wesley, um grande pregador, uma família rica, abençoada, essa família generosa, certa feita disse, ganhe tanto dinheiro quanto possível, economize tanto quanto possível, para que você possa dar tanto quanto possível. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer ao Senhor, e ninguém é tão rico que não possa receber um pouco mais. Deus pode fazer. Tudo que Deus nos dá deve ser devolvido a Ele como prova da nossa dependência e da sua providência e cuidado. Dependendo dEle, Ele é o Deus
providente, que cuida de nós. À medida que nós medirmos, também seremos medidos. Estamos desafiando a igreja durante o mês de junho, apenas um exercício, mas isso precisa virar a nossa vida. Um ato de generosidade todos os dias. Amados, nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar a oportunidade de doar. A graça de doar. Como fizeram os macedônios. Fala assim, Deus, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Será que eu tenho que dar um copo d'água para alguém? A quem, Senhor? A quem eu vou ajudar? A quem eu vou estender a mão? Um ato de generosidade. Todos os dias nós olhamos para o mundo e há tanta necessidade. Eu estou desafiando você a orar todos os dias. Deus, me dê pelo menos uma pessoa para que eu possa fazer o bem. Todos os dias. Para Deus colocar aquela pessoa. Seja ajudar a atravessar a rua. Seja sentar ao lado daquele banco na praça, daquela pessoa que está triste, para ouvir uma história. Para fazer uma oração. Seja a viúva pobre que está precisando de uma cesta básica, de alguém que espere na fila para conseguir uma consulta. Seja um cobertor, uma blusa para aquecer do frio, uma sopinha quente. Alguém que apenas sente do lado e ajude essa pessoa a contemplar o nada, mas se faz presente. Um ato de generosidade. Não faça sem orar. Deus, me dirija uma pessoa a quem eu vou abençoar. Alguém que precisa ser recolocado no mercado de trabalho e que você pode ser um instrumento de bênçãos. Quem sabe na sua empresa cabe mais um. Na crise é tempo de investir. Não é de acreditar no Brasil, acreditar no Senhor que provê. Tem gente fechando as fábricas, fechando tudo. Amados, Deus continua governando. O meu Deus não saiu do trono, não perdeu a eleição. Ele continua dando semente àquele que semeia. Toda crise, os crentes prosperam, você sabia disso? Porque eles dependem de Deus, é diferente. Eles não dependem do governo. Eles são criativos. Eles pedem uma estratégia para Deus e Deus dá. Eu tenho orado para que Deus te dê estratégia para você ser uma bênção. Você se desenvolver. Quando as pessoas falam, mas a crise, falam, mas eu estou em Cristo. Ele me dá semente todos os dias. Será que não há algo novo que alguém precisa, que você não possa fazer para abençoar vidas? Peça a Deus uma estratégia, peça a Deus oportunidade de você ser uma bênção. Uma bênção. Eu não vim nessa noite falar sobre dízimos. Isso é uma dívida que nós temos que entregar literalmente todo mês. Mas tem que ser com generosidade. Não estou falando de oferta hoje, estou falando de sermos uma bênção para este mundo. Será que não tem um missionário que tem um tempo que não recebe uma carta, um contato, uma oração, uma palavra? Será que não tem alguém que está internado há muito tempo e ninguém sabe? Um ato. Aí você deve estar pensando em algo neste momento. Há algum ato que eu possa fazer, Senhor? Vamos tirar um minuto de oração? Peça para o Senhor colocar na sua mente aí algo. Diga para Ele, Senhor, eu quero ser um Deus generoso. Eu quero ser um servo generoso, Senhor. Eu quero ser um servo obediente. Eu quero experimentar da generosidade, Senhor. Essa é a oportunidade para você ser bênção. Essa é Deus a oportunidade para você gastar seu dinheiro naquilo que edifica. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você come, que você faz.
todos os dias que são supérfluas e você podia abençoar uma vida no nome de Jesus. Ore aí, em nome de Jesus. Trabalha na vida do teu povo, Senhor. Que o ensino dessa noite possa tomar conta do nosso coração, possa predispor a nossa mente para te obedecer. Nós ouvimos a Bíblia, nós ouvimos o teu servo sendo usado para nos chamar a uma vida abundante de generosidade. Que o Senhor nos encha desse espírito de bondade, Senhor, para com o próximo, para com o Senhor, para com a tua casa. E nós sabemos que grandes coisas o Senhor fará conosco. Que o Senhor nos tire esse espírito de retenção, esse espírito de acúmulo, muitas vezes sem propósito, sem necessidade ou utilidade, mas nos capacita e nos ensina a abrirmos o nosso coração, os nossos cofres, as nossas mãos, por amor de Ti e por amor ao próximo. De antemão nós já te agradecemos, ó Pai, porque agora nós louvaremos o Senhor. Mais um pouco nós cantaremos louvores a Ti, cantaremos hinos ao Senhor, e nós queremos que o Senhor aceite nosso louvor. Que o Senhor prepare esse momento, um momento desde já de generosidade, ó Pai. Já te agradecemos pelos dízimos e ofertas que serão entregues aqui no teu altar. Nós te louvamos por isso e queremos que o Senhor faça com esses recursos aquilo que o Senhor já planejou, aquilo que o Senhor já traçou, já desenhou, já escreveu. E a nossa alegria seja fazer o que o Senhor quer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido você a ficar em pé. Vamos louvar ao nosso Deus, alguns hinos, alguns cânticos. E você que veio preparado para entregar o seu dízimo ou sua oferta, você poderá fazer nesse momento. Louve ao Senhor com seus lábios, cante ao Senhor generosamente. Você veio preparado, traga seu dízimo, sua oferta, e durante toda a semana você possa ser um abençoador de vidas. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Hino 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em teu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças
a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a semeadura. Tua cola, gente fria, são bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Muita alegria. Vamos ao nosso Deus. Te agradeço, ó Pai, os meus amigos, meus inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Glória a Deus. Hino de número 93. Firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada grande suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao me cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao Deus divino. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Glória a Deus. Louvemos ao nosso Deus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. E o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz, é a graça
graça. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo, não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa, ele conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida da minha vida. Vida é a graça. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Glória a Deus. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo, não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo, não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida da minha vida. Vida, só as vozes. Não há nada no mundo, não há nada no mundo maior que o meu Deus. Do meu Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa, Ele conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, menos o coral, porque o coral vai cantar agora 2 cânticos, 2 hinos, nos conduzir ao Senhor, ainda nesse espírito de adoração. O coro pode vir à frente. Já convido desde já os presbíteros também, que estão presentes, para já tomarem assento para a ceia do Senhor.
Pai, nós te louvamos, entregamos este culto ao Senhor como expressão da nossa gratidão e da nossa devoção, Senhor. Receba, Senhor, toda a nossa adoração, nossas dádivas. Na verdade, tudo que nós podemos ofertar só pode vir de Ti mesmo. Tu és o doador de todas as coisas. A Ti ofertamos Jesus, a qual recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é a razão da nossa vida, Senhor. Nos ensina a amar o Senhor sobre todas as coisas. Nos ajuda a manifestar o Teu amor em todos os nossos relacionamentos, a promover Tua glória, que o Senhor cresça e que nós possamos desaparecer, que não seja nós, mas que seja o Senhor operando através de nós. Amado irmão, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a sua doce comunhão, consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Estarei com os presbíteros à porta cumprimentando os irmãos. Boa semana. Dê pelo menos uns 10 abraços aí em quem está por perto. Boas-vindas, tá bom? Boa noite.